paz do Senhor, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. A saudade continua, mas não impede de nos vermos e de nos sentirmos estar juntos, né, nessas aulas online. Enfim, espero muitíssimo que vocês estejam bem, se cuidando. E vamos para mais uma aula. Sem mais delongas, vamos falar com Deus, agradecer por mais esse dia que Ele tem nos concedido, para aprendermos mais um pouquinho da Sua palavra. Amém? Então, onde vocês estiverem, abaixe a cabeça, fechem seus olhos e vamos falar com Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença para Te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui mais um dia. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor sabe que precisamos ouvir. Que seja uma aula abençoada e de perfeito conhecimento sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus, Te agradecemos por tudo. Amém. Bom, hoje, vocês estarão aprendendo sobre a lição de número 8, que tem por título O que a Bíblia ensina sobre os anjos. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 32, do 22 ao 32, vai estar falando sobre a luta de Jacó com o anjo. E vocês conhecem essa história. O nosso texto do dia está em Salmos 34:7, que diz: O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Resumindo, os anjos são criaturas de Deus, que o servem e que trabalham para nos ajudar. E o objetivo da nossa lição de hoje é aprendermos quem são os anjos e por que foram criados por Deus. Então, prestem bastante atenção, fiquem ligadinhos, porque esse é um assunto de extrema importância, vocês saberem e aprenderem o correto. Amém? Quem tiver a revista, me acompanhe na revista. Quem não tiver a revista, a tia mandou no grupo das mamães em PDF a revista por completo. Então, se vocês quiserem, pedem para a mamãe deixar vocês acompanharem pelo celular dela a revista. Ou então, só prestar atenção na aula da tia, que não vai ter nada de diferente. E o tema da lição que tá na minha, tá na revista de vocês também. Amém? Quem tiver caneta, lápis e um caderninho, pode ficar à vontade para fazer as suas anotações, tá? Vamos lá. O que significa anjo? Mensageiro. Os anjos são mensageiros ou servidores celestiais de Deus. Criados por Deus antes da criação da terra, em Apocalipse, os anjos são descritos como os mensageiros de Deus, questionadores da verdade, libertadores de forças espirituais, guerreiros, guardadores de cidade, soldados nas batalhas espirituais, anunciadores de juízo e adoradores incessantes na presença de Deus. O que a Bíblia nos ensina mais ainda sobre os anjos? Serafins e querubins têm asas, assim também como Gabriel e o anjo de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Os anjos servem a Jesus e zelam pela salvação dos homens.
tiveram parte na grande revelação do Monte Sinai e executarão o juízo final. Mas, para melhor entendimento sobre esse assunto muito importante, vamos para trabalhando a lição. Então, fiquem ligados. Os anjos são descritos na Bíblia como espíritos, porque são diferentes dos homens. Eles não estão limitados às condições naturais e físicas, como tempo, espaço, fome, morte, etc. São obedientes, reverentes, sábios, mansos, poderosos e santos. Também são agentes, mensageiros e servos de Deus. No céu, há ordem, e por isso, os anjos estão classificados segundo seu posto e atividade. Vejamos a seguir a classificação conforme a palavra de Deus afirma. Não tem bagunça no céu, galerinha. É tudo organizado e cada um fazendo aquilo de acordo foi proposto a fazer, ok? Os anjos também, cada um tem a sua atividade correta lá no céu. E vocês vão estar aprendendo agora essa classificação. A primeira é o arcanjo. É o anjo-chefe e protetor da nação israelita. Isso está escrito em Daniel 12:1. Luta contra Satanás, Judas 9, e anuncia a vinda de Cristo, em 1 Tessalonicenses 4:16. Está falando que ele anuncia a vinda de Cristo. Quem, tia? O arcanjo. Miguel é mencionado na Bíblia como arcanjo, o principal, o anjo principal. Vamos abrir com a tia em Judas 9. Todos vocês acompanhem, peguem a Bíblia de vocês e vamos lá em Judas 9. Nossa, tia, onde está Judas? Não sabia que tinha na Bíblia, não. É o penúltimo livro da Bíblia, tá? Antes de Apocalipse. Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Que grande dia é esse, tia? A volta de Jesus, como vocês todos sabem disso. A segunda classificação, querubins. Guardam o trono de Deus. Foi um querubim que foi colocado para guardar o caminho da árvore da vida. E se vocês não sabem onde está escrito isso, é em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Havia 2 querubins de ouro no propiciatório. Êxodo capítulo 25, 18. Vamos lá em Êxodo capítulo 25, versículo 18, para vocês compreenderem o que é propiciatório. Vamos lá. Êxodo 25, todos abrindo a Bíblia. 25, 18 diz: Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório, nas 2 extremidades. Então, propiciatório quer dizer templo, santuário, ok?
Eram 2 os querubins bordados nas cortinas do tabernáculo. Êxodo 26, 1. Abram com a tia em Êxodo 26, 1. Na verdade, a gente já estava no 18, 25, 18. Só dá uma olhadinha para o lado que já vai estar o 26 aqui. Êxodo 26, versículo 1. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido e azul, e púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. Esmerada quer dizer bordado. Ou seja, os querubins foram bordados, como está escrito aqui. Eram 2 os querubins bordados nas cortinas do tabernáculo. E o Senhor dos Exércitos está entronizado entre querubins. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Está dizendo isso. A terceira classificação é os serafins. Eles são mencionados em Isaías, capítulo 6. A palavra serafins significa ardentes. Eles se preocupam com a adoração a Deus perante o seu santo trono. Isaías capítulo 6, versículo 2 ao 7. Vamos lá. Abram a Bíblia em Isaías capítulo 6 e vamos ler do versículo 2 ao 7 juntos. Que diz: E em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Então, como a tia falou aqui na revista, os serafins se preocupam com a adoração a Deus perante o seu santo trono. Os anjos foram criados perfeitos e sem pecado. E como o homem, foram dotados também de livre escolha. Mas, sobre a influência de Satanás, muitos pecaram e foram lançados para fora do céu. E vocês sabem muito bem como foi essa história. Mas, mesmo assim, a tia vai estar explicando para vocês. Sabiam que Satanás era um anjo de Deus? Satanás era, no princípio, Lúcifer, o mais glorioso dos anjos. Porém, ele quis fazer-se igual ou superior ao seu Criador. E como castigo por sua ambição, Lúcifer transformou-se em Satanás. Foi lançado para fora do céu, juntamente com um grupo de anjos que se uniram a ele em rebelião. Alguns deles foram lançados no inferno e estão acorrentados até o dia do julgamento. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, vai estar falando isso. E diz assim:
2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Todos abrindo a Bíblia aí, para acompanhar junto comigo. Diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Outros permanecem em liberdade e trabalham em definida oposição aos servos de Deus. Em Efésios, capítulo 6, do versículo 11, o versículo 11 e 12, vai estar explicando isso. Então, abram em Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12, vamos ler juntos. Efésios 6, 11 e 12 vai estar dizendo assim, versículo 11 e 12. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Para melhor entendimento de vocês, eu vou estar lendo na minha outra Bíblia, a Bíblia do culto. Quem tiver aí pode abrir comigo. Efésios 6, 11 e 12, na minha outra Bíblia está dizendo assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E como a tia leu aqui para vocês na revista, em Efésios 6, do 11 e 12, está explicando que outros anjos permanecem em liberdade e trabalham em definida oposição aos servos de Deus. Em Judas 6, como eu havia lido para vocês também, está dizendo a mesma coisa, nos explicando essa parte. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Como eu tinha lido para vocês, sobre a hora que a gente estava falando sobre... Deixa eu achar... a hora que a gente estava aprendendo sobre a classificação dos anjos, ok? Vamos continuar. Você sabia que uma vez um homem lutou com um anjo? Vocês sabiam dessa história que está na Bíblia? Lembrando que estamos aprendendo hoje o que a Bíblia ensina sobre os anjos. Então, prestem atenção. Caso não tenham compreendido alguma outra coisa que eu já falei, é só estar me chamando para perguntar. Beleza? Estou aqui à disposição de vocês. E aí, vocês sabiam que uma vez um homem lutou contra um anjo? Sabem e sabiam sim, porque vocês já ouviram falar. Só não devem lembrar quem é. Mas acompanhe. Certa vez, Jacó enganou o pai e recebeu a bênção que, por direito, seria dada ao seu irmão Esaú. Vocês já ouviram essa história?
Por causa disso, ele teve que fugir da ira de seu irmão, indo para a cidade de Padã-Arã, onde morava seu tio Labão. Depois de muito caminhar, Jacó, exausto, deitou-se e dormiu. Foi aí que ele teve um sonho incrível. Jacó sonhou que os céus estavam abertos e ele via uma escada por onde vários anjos subiam e desciam sem parar. Deus falou com Jacó através desse sonho e lhe fez muitas promessas. Jacó teve também outra experiência com um anjo. De volta à sua terra, ele viu um anjo do Senhor e lutou com ele. Durante a luta, Jacó dizia: "Não deixarei que você vá enquanto não der a minha bênção." Jacó lutou a noite toda e conseguiu ser abençoado. Vamos entender mais essa história? Abram com a tia em Gênesis 32, Gênesis capítulo 32, para vocês compreenderem essa história incrível e muito interessante para a nossa aula de hoje, tá? Gênesis 32, vamos lá. Do 22 em diante, acompanhem com a tia na Bíblia de vocês, tá bom? Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: "Solte-me, pois já está amanhecendo." E Jacó disse: "Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar." Respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: "Como você se chama?" "Jacó", respondeu ele. Então o homem disse: "O seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso seu nome será Israel." "Agora diga-me o seu nome", pediu Jacó. E o homem respondeu: "Por que você quer saber o meu nome?" E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: "Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo." Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. E até hoje os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nesta parte do corpo que ele recebeu o golpe. Olha só, Jacó, ele foi o homem que lutou com o anjo por causa da sua bênção. Ele queria receber a sua bênção. Você provavelmente não terá de lutar com um anjo, mas assim como Jacó, você deve apegar-se a Deus e esperar dele as bênçãos para a sua vida. Olha o que podemos aprender nessa história. Além de termos aprendido sobre os anjos, a classificação deles, por que eles foram criados e quem são eles, aprendemos sobre a história de Jacó, que segurou o anjo até receber a bênção dele. Querem ser abençoados? Precisam de uma bênção, de uma resposta? Se apeguem a Deus, segura ele, não solte, fiquem firmes, porque eu acredito que Deus pode responder tudo o que vocês precisam e abençoar naquilo que vocês acham impossível. Temos como exemplo a história de Jacó. Não largou o anjo enquanto não recebeu a sua bênção. Amém?
Algumas pessoas acreditam em várias mentiras sobre os anjos e chegam a adorá-los. Mas Deus nos proíbe de adorá-los, pois eles foram criados para nos servir. E devemos adorar somente ao Senhor e a Ele prestar culto. Viram, meus amores? Os anjos, muitas pessoas acreditam em várias mentiras de que eles têm que ser adorados. E isso está errado, porque toda adoração e toda glorificação, todo louvor devem ser dadas somente a Deus e não a anjos. Porque Deus nos proíbe de adorá-los, pois eles foram criados para nos servir. O objetivo da nossa lição de hoje foi aprender quem são os anjos e por que foram criados por Deus. Os anjos são obedientes, reverentes, sábios, mansos, poderosos e santos. São seres celestiais. Tá, tia, e por que foram criados por Deus? Para nos servir e adorar a Deus. Amém? Então, concluindo, apesar de seres celestiais, jamais devem ser adorados. Os anjos foram criados para servir a Deus e a nós. A Deus adorando e a nós como? Guardando, protegendo. Ok? Essa aula de hoje eu aprendi muita coisa, tanto no estudo quanto ensinando ela para vocês, né? Na verdade, estávamos aprendendo juntos. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção. É um assunto muito delicado. Vocês continuarão aprendendo sobre isso, principalmente quando chegarem na sala dos adolescentes, dos jovens e aí por diante, porque é um assunto que não para. E muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, mas acredito que hoje vocês conseguiram tirar essa dúvida tão importante e interessante. Ah, tia, ficou alguma coisa não dita? Só perguntar pra tia. Tô à disposição de vocês, tá? Pra matar a curiosidade. Lembrando que perguntas, tá? E alguns conflitos aí na mente de vocês. Ah, eu queria tanto saber isso, queria tanto saber aquilo. A resposta para tudo isso aí na cabecinha de vocês está aqui, ó. Esse livro poderoso, maravilhoso, que nos ajuda todos os dias. É só a gente pegar a prática e ter interesse de aprender a palavra de Deus, ok? Não existe tempo ruim para isso. Em todas as horas, esse livro aqui, ó, tem a ajuda necessária. E Deus também. Amém? Então, não se esqueçam. Apesar de serem seres celestiais, jamais devem ser adorados. Quem? Os anjos. Foram criados para servir a Deus e a nós. A Deus adorando e a nós guardando e protegendo. E todas aquelas outras classificações que a gente aprendeu no comecinho da nossa lição de hoje, tá? Que foi trabalhando a lição. Vamos para as famosas perguntas. A primeira, que eu vou deixar para vocês, e vou falar devagar para vocês compreenderem e mandarem a resposta correta, tá bom? Vamos lá. A primeira. Quem foi o homem que lutou com um anjo? Quem foi o homem que lutou com um anjo? A segunda perguntinha. Quem são os anjos e por que foram criados? Vocês aprenderam?
Muito fácil e simples a resposta dessa pergunta. E a última, com suas palavras, explique o que a Bíblia nos ensina sobre os anjos. Com base no que vocês aprenderam hoje, me respondam com suas palavras o que a Bíblia nos ensina sobre os anjos. Ok? Galerinha, fiquem ligados, continuem prestando atenção nas próximas aulas, tanto a minha quanto a da tia Joyce. A gente continua contando com a participação de vocês e a colaboração. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, qualquer opinião, estamos aqui à disposição de vocês e tô morrendo de saudade, de verdade. Espero que logo nós possamos estar juntos na nossa salinha aconchegante, matando muita curiosidade. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Nesse momento agora a gente vai fazer uma oração para encerrar e se despedir. Mas é como eu disse, qualquer coisa é só estar me chamando no WhatsApp, tá bom? Fechem os olhos de vocês, abaixem as cabeças e vamos agradecer o Papai do Céu pela nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer pelo seu amor e carinho, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo sobre a Tua palavra. Que o Senhor continue guiando os nossos passos, derramando da Tua graça, Tua bondade e misericórdia, e que a cada dia mais possamos buscar conhecimento da Tua palavra e estarmos atentos à Tua voz todos os dias, ligados em Ti. Em nome de Jesus te agradecemos, nos dê um bom dia com a nossa família e que possamos, Papai querido, a cada dia mais continuar sendo fiéis a Ti, obedecendo nossos pais, obedecendo os mais velhos e ligados sempre em Tua palavra para levar o correto e a verdade a todos os nossos amigos e as pessoas do mundo inteiro. Te agradecemos desde já por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e recebam o meu famoso abraço apertado. Tchau, meus amores.